Você aí com certeza já ouviu alguma história de crianças deixadas sozinhas dentro de carro. Recentemente, 2 casos chamaram a atenção. Um nos Estados Unidos, que levou à morte de um bebê, e aqui no Espírito Santo, uma mulher foi detida depois de deixar crianças sozinhas num carro na Glória, em Vila Velha. Mas o que diz a lei? A repórter Juliana Morgado conta pra gente. Deixar uma criança sozinha, abandonada dentro de um carro, pode ser considerado crime de abandono de incapaz, previsto no Código Penal brasileiro. Para saber mais sobre as consequências de uma situação como essa, eu converso agora com Hélio Casagrande, advogado especializado em direito de família. Hélio, seja muito bem-vindo ao Link. Há uma diferença, né, entre esquecer e abandonar. O que acontece nesses 2 tipos de caso? Bom, no caso concreto ali da Glória, a mãe assumiu que foi para uma loja para trocar algum tipo de produto e deixou os filhos trancados dentro do carro. Nesse caso, ela se enquadra no crime de abandono de incapaz, né? Que ela teve intenção de deixar as crianças dentro do carro, ou seja, o dolo. Se fosse esquecimento, aí não é crime você esquecer uma criança dentro do carro. O que é crime é se acontecer algum tipo de situação mais grave, como uma lesão corporal, ou se a criança, infelizmente, vier a óbito. Então, nos casos aí de abandono, os responsáveis podem ser punidos e a criança também pode sofrer danos físicos e emocionais, né, doutor? Sim, nesse caso específico da Glória, como foi rápido, ela está enquadrada só no caput do crime, que é abandonar incapaz, né? E ela tem o agravante da pena, que ela é mãe, então aumenta o terço da pena. A pena, nesses casos leves, ela é uma pena também leve, que é de 6 meses a 3 anos de reclusão, só que ela é substituída por serviços comunitários ou pagamento de cestas básicas, algo do gênero. Seria um pouco pior para ela se tivesse um resultado de lesão corporal ou mesmo de morte, que aí diferencia do esquecimento, que seria um crime, né, culposo, ela teve a intenção, então é um crime doloso dela, as penas inclusive são maiores. O que o cidadão ele deve fazer quando vê uma situação como essa? Bom, qualquer pessoa, né, do povo ou da sociedade, ela tem a obrigação até de socorrer quem esteja passando por uma situação de perigo, né, de vida, né, contrário, perigo de morte. Mas vamos lá, está passando, está vendo que alguém está sofrendo dentro do carro, no carro quente, alguma coisa, você tem a obrigação, no mínimo, de chamar alguma autoridade ou socorro, ou mesmo de você socorrer. E não vai ter problema nenhum para você, né? Nenhuma consequência você quebrar um vidro desse, porque é uma coisa que você teria obrigação de fazer. É uma conduta absolutamente exigível de você. E no caso de esquecimento, né? Uma pessoa pode ser detida também ou isso não acontece? No caso de esquecimento, só se tiver uma lesão corporal ou mesmo a morte da criança, você, assim, talvez você não seja preso, porque existe no homicídio culposo a figura do perdão judicial. O Instituto do Perdão Judicial. O juiz, vendo que a morte do seu filho ou a lesão que seu filho teve, ela supera muito mais a pena do crime, ele te dá o perdão judicial. Você vai ser processado, você vai ser condenado, só que o juiz vai te perdoar. E aí você não vai cumprir a pena nem de restritiva de direitos, nem de pagamento de cestas, porque a morte do seu filho te causou uma dor muito superior a qualquer pena que pode ser imputada a um ser humano. Nesse caso que a gente acompanhou, né, recente na Glória, que aconteceu, felizmente a criança não veio a óbito. Mas outros casos parecidos, ou até que levaram aí a morte, né, de uma criança, de uma pessoa ali que incapaz de conseguir sair do carro sozinha, já aconteceram outros casos assim, né, doutor? Isso acontece com frequência aqui no Espírito Santo? Quais são as dicas, né, que o senhor pode dar enquanto advogado para poder alertar, para que essa prática pare de acontecer aí, para que as pessoas tenham mais cuidado, né, ao sair do carro, deixar uma criança em algum lugar e cair ali no esquecimento muitas vezes, né?
Assim, para esquecimento é difícil de dar dica, né? Depende do estresse que a pessoa está passando, da alteração de rotina. Aconteceu um caso de um pai que a criança morreu, que a rotina era levar para a escola, depois deixar a esposa no trabalho e depois ele ir trabalhar. Ocorreu dele deixar a esposa antes no trabalho. E aí ele esqueceu da criança atrás, estava dormindo, voltou. Infelizmente, essa criança já estava no limite de falecer e acabou falecendo. Agora, para pais que têm o costume de abandonar as crianças para ir para forró, que já aconteceu muito aqui no Espírito Santo, já teve, deixa no carro para ir fazer alguma coisa. Não abandone suas crianças, né? É uma questão nem é de direito ou de saúde, é uma questão, no mínimo, de bom senso, né? Criança não deve ser abandonada tanto em carro quanto em casa, sozinha, se não tiver condição de se cuidar sozinha, né? De levar a sua vida sozinha. Essa pessoa, né? Essa senhora da Glória lá, que a gente não tem conhecimento do nome nem dos filhos, porque é segredo de justiça, mas ela correu o risco ali da criança, no mínimo, abrir a porta e sair do carro no desespero de acordar e não ver que a mãe está lá. E aí, poderia ter sido atropelada, poderia ter sido sequestrada, ou poderia ter, né, num caso extremo, ter morrido dentro do carro com calor extremo, desidratada. Então, mesmo acontece, uma curiosidade, né? Acontece também para animais, caso esquecimento ou abandono mesmo, gente que abandona animal dentro do carro, o mesmo acontece para isso? Como que é avaliado, né, por parte da justiça, casos como esse? O caso do abandono animal, ele não entra no Código Penal, porque o animal, infelizmente, ainda não tem essa tipificação no Código Penal. Ele, por analogia, no Código Ambiental, né, que seria crime de lesão a animal silvestre. Os julgados, eles utilizam esses crimes para condenar essas pessoas que abandonam animais, não só abandono dentro do carro para sair para comprar alguma coisa, como aquela pessoa que às vezes passa com um cachorrinho, abre a porta e joga ele fora, né? Então eles podem ser punidos sim na legislação ambiental. E voltando a falar do caso das crianças, né? Uma pessoa, quando vê uma situação como essa, o senhor mesmo já disse, né? Não pode omitir ali um socorro, nada mais justo que, se for preciso, quebrar o vidro e tentar salvar aquela criança ainda com vida, né? Mas pode acontecer alguma coisa para quem faz isso? Ou, por exemplo, entidades policiais, população em geral, podem ali, por exemplo, vir uma criança no carro, pode quebrar o vidro, pode tentar socorrer na hora que for? Não, se a pessoa viu uma criança dentro do carro sofrendo, criança, idoso, o que seja, ela tem obrigação de socorro e a conduta dela não vai ser tipificada em nenhum crime, que seria o crime de dano, né? Quebrar o vidro do carro de alguém seria o crime de dano. Ela não será tipificada porque a conduta dela é absolutamente exigível naquele momento. Ela não teria outra coisa para fazer, então ela não pode ser penalizada por ter socorrido alguém. Então é preciso redobrar aí a atenção, né? Carregar essas crianças. E também vale lembrar que nada vai passar batido, né, doutor? Em caso de abandono, de tentativa de abandonar uma criança dentro de um veículo, seja ele qual for, a justiça está de olho e não vai passar batido, não é isso? As entidades, né, de proteção à criança, o Conselho Tutelar, eles são bem sensíveis a esses casos e estão aí tomando as atitudes contra esses pais negligentes, e não só negligentes, né, que fazem com intenção. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Por nada, uma boa tarde.